muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. E eu quero convidar você para junto comigo neste momento estudarmos a palavra de Deus. E como maio é o Dia das Mães, eu quero hoje trazer uma homenagem a você que é mãe, tanto mãe natural como uma mãe adotiva, a você que adotou alguém aí para cuidar como se fosse mãe, né? Então eu quero hoje trazer uma homenagem a você que é mãe. Então, abre comigo a sua Bíblia aí, lá no livro de Êxodo, capítulo 22. Nós vamos ver aqui, capítulo 2. Nós vamos ver aqui, queridos, como nós vamos encontrar duas mães, uma natural, né? Que deu realmente à luz aquele filho, e a outra que o adotou e se tornou também a sua mãe. Então vamos lá? Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 até então o verso 10. Acompanhe comigo aí a leitura. Um certo homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Nós olhamos aqui para essa história, né? História de uma família, história de um homem e de uma mulher que se casaram, se multiplicaram e tiveram ali alguns filhos. E eu convido você, né, para ir comigo lá em Números, capítulo 26. Nós vamos ver quem é essa família, quem é esse marido, né, da tribo de Levi, que se casou com uma mulher da mesma tribo. E vamos ver os filhos que eles geraram. Então abre aí comigo a sua Bíblia em Números capítulo 26, verso 59. Números 26, verso 59. Olha só o que diz. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendentes de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Então tá aí. Números 26, verso 59, nos informa quem é essa família que fala-se aqui, né, no capítulo 2 de Êxodo. Arão, Joquebede e os 3 filhos. Então, queridos, esse contexto não era um contexto fácil. Eles estavam ali já no Egito, o povo de Deus estava ali por mais ou menos há 400 anos. Havia muita opressão e Faraó, né, ele, com medo do povo crescer, do povo se tornar muito poderoso, ele começa a oprimir, colocar uma carga muito forte sobre aquele povo. E nós vemos aqui que quanto mais Faraó os oprimia, mais eles cresciam. E então, nós vemos no verso 22 um decreto. Olha só o decreto do capítulo 1, verso 22. Por isso o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então ter filhos nessa época desse decreto não era fácil. Imagina, se nascesse um menino, o recém-nascido deveria ser jogado no Nilo. Não para nadar, mas para morrer. Havia uma sentença de morte sobre os meninos recém-nascidos naquele local.
Então essa família que, além, queridos, de acreditar na família, Arão e Joquebede, eles se casam e ainda se multiplicam. Então não era um contexto fácil, é contexto de opressão, contexto de escravidão, contexto de decreto de morte, mas ainda assim esse casal acredita na família. E aí, queridos, depois que passa esse verso 1, né? Nós entramos no verso 2 e diz que Joquebede engravida e dá à luz a um filho. E isso me chama a atenção. E como nós estamos fazendo uma homenagem para as mães, eu quero mostrar para você como do verso 2 até o verso 10 agora, a Bíblia vai nos relatar aqui várias mulheres que se envolveram nessa história. Arão está lá, aquele homem da tribo de Levi que casou com uma mulher da mesma tribo. Mas a partir do verso 2 agora só aparecem as mulheres. Olha aí que lindo, o dom, né, que Deus colocou dentro de cada uma de nós, o dom materno que Deus colocou dentro de cada mulher para preservação ali, para o cuidado, para proteção. E eu acho tão bonito, queridos, essa parte aqui que vai mostrar várias mulheres envolvidas na proteção, na preservação da vida desse bebê, que mais tarde ganharia o nome de Moisés, que este estava ali nos propósitos de Deus para ser o libertador de Israel. Então nós vemos essa primeira mulher aqui envolvida, Joquebede, a mãe natural. Ela engravidou do seu marido Arão e deu à luz a esse filho. Vamos olhar para essa mulher, olha que mulher corajosa, porque ela não apenas conseguiu ali, pela graça do Senhor, ocultar aquela gravidez, mas essa mulher ainda, queridos, conseguiu, né, esconder esse bebê por 3 meses. Queridos, que ela tenha conseguido esconder a gravidez, a gente até consegue imaginar. Usou roupas largas, não sei, enfim, deu-se o jeito. Mas como, né, ali segurar aquela criança, esconder aquela criança durante 3 meses? E quando vinha o choro? Imagina a tensão dessa mulher toda vez que essa criança chorava, né? Lógico que a família toda estava envolvida, a família sabia, o pai sabia. Ela não fez nada disso sem o consentimento do seu marido. O seu marido também, né, está aqui envolvido nesse plano de preservação da vida de Moisés. E como que nós sabemos disso? Porque Hebreus 11, 23 fala isso pra gente. Olha lá para você ver Hebreus 11, 23. Abre aí comigo. Depois das cartas paulinas você vai achar Hebreus. Olha o que diz Hebreus. 11, 24, não, tá certo, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então houve aqui um ato de coragem dessa família, porque, queridos, se eles fossem descobertos, não apenas a criança seria morta como havia um decreto, como eles poderiam ser o quê? Penalizados. Porque aqui diz que no decreto que Faraó lançou, no verso 22 que nós lemos, diz que ele ordenou a todo o seu povo. Ou seja, todo o povo foi constituído fiscal, né, uns dos outros, sobre a gravidez de alguém. Então eles ficavam de olho para saber se seria menino ou menina. Se fosse menina, seria preservada, mas menino seria lançado no rio. Então desobedecer aqui o decreto do rei seria um ato penalizado. Mas eles estavam confiando num propósito maior. Eles entenderam da parte de Deus que essa criança tinha algo em especial. Então, por isso, eles decidiram preservar a vida da criança, porque Deus tinha um propósito para essa criança. Então, nós vemos essa mulher Joquebede, corajosa, né? E vemos ali ela envolvida juntamente com a Miriam, sua filha, juntamente com a filha do faraó e as servas, envolvidas nesse plano do Senhor para a preservação dessa criança. Mas outra coisa me chama a atenção aqui também. Quando nós vamos caminhando pela história, nós chegamos no verso 3 e vemos aqui, ó, quando já não podia mais escondê-lo. Queridos, tudo que estava ao alcance dessa família eles fizeram. Eles ocultaram a gravidez, eles ali esconderam esse menino por 3 meses, né? Então, ou seja, houve ali um envolvimento e tudo que estava ao alcance deles, eles fizeram. Mas chegou um momento que não havia mais o que fazer.
E quando não havia mais o que fazer, queridos, e eu deixo algo ao seu coração, e quando não há mais o que nós podemos fazer, nós precisamos confiar na solução de Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade, mesmo quando nós nada vemos, nós precisamos confiar na solução de Deus, que Deus tem uma saída, né, para essa situação. Então Joquebede aqui, ela simplesmente pega o cestinho e coloca no Nilo, juntamente com aquela criança, dizendo: Senhor, até aqui eu fiz o que eu pude, mas eu não consigo fazer mais nada. Então eu entrego Moisés ao Senhor. Nessa época ele ainda não tinha nome, né? Nós vamos ver aqui para baixo. Eu entrego essa criança ao Senhor, esse bebê eu coloco nas tuas mãos. Então esse gesto de Joquebede de colocar aquele cestinho no Nilo, ela está falando: Pai, está nas tuas mãos a vida dessa criança, o destino dessa criança, eu confio nos teus planos. E muitas vezes, queridos, você está aí sufocado, sobrecarregado, desesperado, ansioso, você já não sabe mais o que fazer com o seu filho ou com a sua filha. Entregue nas mãos do Senhor, confie que o Senhor tem o melhor para ele, tem o melhor para ela. Sabe, existe um salmo aqui na Bíblia, um dos salmos da família, que ele diz que os filhos são herança do Senhor, Salmo 127, né? E nós vemos ali que aos pais é dada a chance de criar esses filhos. É uma honra para nós sermos mordomos dessa herança do Senhor. Mas os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Ou seja, os pais criam os filhos, mas os criam para projetá-los. E eu e você, queridos, não criamos filhos para nós criamos os filhos para o Senhor, né? Então esse ato aqui de Joquebede foi um ato de confiança. Eu vou entregar nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele tem o melhor para essa criança. Eu sei que essa criança vem da parte do Senhor. Eu entendo que o Senhor tem um plano para ele. Então eu confio no Senhor para a resolução dessa situação. Até aqui eu vim, até aqui eu fiz, até aqui, queridos, eu dei o meu melhor, mas agora eu já não consigo fazer mais nada. Nós precisamos descansar nesse cuidado do Senhor, nessa soberania do Senhor, nesse governo do Senhor sobre todas as coisas. Certa vez, né, você vai ver o testemunho aí do pastor André Valadão, do pastor Gustavo Bessa. Eles contam, queridos, o André Valadão, por exemplo, ele até brinca, ele fala: fui eu que ensinei a minha mãe Renata a orar. E quando você vai conversar com ele, ele diz, a gente pergunta: mas como assim, né, você ensinou a sua mãe Renata a orar? Ele fala: porque na adolescência eu dei muito trabalho para ela, então ela tinha que orar o dobro. Vemos a história do pastor Gustavo Bessa, terceira geração de presbiteriano na família dele, um povo ali envolvido na igreja, no ministério. E ele então, queridos, vai para a faculdade e ele desvia dos caminhos do Senhor e diz que ali ele ia para festas, ele cheirava tudo que podia, mas a mãe dele nunca desistiu de orar por ele. Diz que ela ajoelhava ali aos pés da cama dele, ungia as roupas dele. E olha hoje para a vida dele, um homem de Deus, um pastor. Olha o pastor André Valadão, uma referência. Então, homens de Deus, referências para a nossa geração, mas essas mães pagaram um preço de oração. Elas ensinaram essas crianças no caminho em que elas deveriam andar. Mas num determinado momento, queridos, aquilo fugiu do controle delas. Então, quando a situação foge do seu controle, você precisa entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E essas mães assim o fizeram. Senhor, eu não tenho mais o que eu podia, eu fiz pelo meu filho. Eu preciso que o Senhor haja, eu preciso que o Senhor intervenha. Então se posicione em oração pelo seu filho. Pegue esse cestinho e coloque no Nilo. Fala: Pai, está nas tuas mãos. Eu vejo isso, queridos, de uma forma tão linda, lá no livro de Jó. Abra aí nos livros poéticos. Então você tem o Pentateuco, você tem os livros históricos e começa aí os livros poéticos, Jó. Leia ali o capítulo 1 de Jó, dos versos 1 a 5. Você vai ver que Jó era um homem temente a Deus. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha sim um vasto rebanho, ele tinha vários servos à sua disposição. E trazendo para um vocabulário atual, nós podemos dizer que era um homem de negócios, que era um homem ocupado, ele tinha muitos afazeres. Mas quando você vai ali, queridos, você vai ver que Jó constantemente intercedia pelos seus filhos, Jó constantemente orava pelos seus filhos, Jó constantemente oferecia um holocausto
por cada um dos seus filhos. Quando nós terminamos o livro de Jó, nós entendemos que aqueles filhos de Jó foram salvos. Jó se posicionava em relação aos seus filhos e nós precisamos nos posicionar em relação, queridos, aos nossos filhos. Deixa eu ver se eu acho aqui com você, porque é tão bonita essa passagem. Olha aí comigo Jó, né? Vamos ver essa parte. Começa comigo aí, a partir do verso 4. Então, a partir do verso 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Não desanime, queridos, não entregue, né, o seu filho assim, lute por ele, se posicione em oração por ele. Tá difícil, você não aguenta mais, pastora, olha, eu não dou conta mais, eu ensinei tudo que eu podia para o meu filho, mas ele foi para a faculdade e aí aqueles professores lá mudaram a cabeça dele. Ele foi para o colégio, lá tem uma turminha que tem mudado a cabeça dele, né? Talvez seu filho chegou aí em casa porque um professor legal falou algumas coisas e ele agora prefere acreditar naquele professor. Talvez esses amiguinhos do teu filho tenham levado ele para um mau caminho. Se posicione, não desista do seu filho. Aquilo, queridos, que você não dá conta mais de fazer, Deus pode fazer um milagre. Deus não perdeu o controle, onde nós já não temos mais o controle. Deus ainda tem o controle. Joquebede pegou o filho, colocou naquele cestinho, então simplesmente colocou ali no rio e entregou nas mãos do Senhor. Entregue hoje essa situação, entregue hoje essa causa nas mãos do Senhor. Mas aí, queridos, aparece então uma segunda mulher valente aqui. Nós vimos então Joquebede, mas vemos que quando Joquebede coloca ali, né, aquele cestinho no rio, o verso 4 fala que a irmã do menino ficou observando de longe para saber o que aconteceria. E não apenas observou, mas quando ela vê, queridos, que a filha do faraó pega o cestinho, ela se aproxima da filha do faraó, ela dialoga com a filha do faraó. É a partir dessa menina aqui, Miriam, que Miriam vai de forma assim, tão, queridos, perspicaz, tão corajosa, ela vai chegar para a filha do faraó e vai dizer, você não quer que eu vou lá chamar uma mulher hebreia para amamentar e criar o filho? Então Miriam foi essa irmã corajosa que quando a mãe colocou o cestinho, ela começou a observar, começou a seguir, até ver o desfecho ali daquela história. E quando finalmente há o desfecho daquela história, ela intervém, né, junto à filha do faraó a favor do seu irmão. Olha que menina corajosa, né? Talvez essa menina tivesse ali em torno, queridos, de uns 8 aninhos de idade, mas ela esteve ali ao lado do seu irmão e também ajudou nessa preservação aqui da história do menino, ajudou em todo esse plano aqui, né, digamos assim, entre aspas, da salvação dele. Olha que menina, ela poderia ter sido descoberta, ela também poderia ter sido penalizada, mas ela estava ali, né, juntamente com seu irmão, o observando, seguindo ali o desfecho da história e colaborando para essa ligação entre a filha do faraó e Joquebede, a sua mãe natural. Então, glória a Deus pela vida dessa irmã, né? E aí a história continua então, e nós vemos que a filha do faraó desceu ali no rio. Então é a terceira mulher corajosa que nós vemos aqui, a mãe que vai adotá-lo. Essa mulher desceu ali no rio para se banhar, né? E quando ela desce para se banhar, suas criadas estavam ali com ela, suas servas, e ela avista um cestinho, diz a história. Então, ela pede para uma das suas criadas ir lá trazer o cestinho. A sua criada vai, pega o cestinho, e quando ela abre, queridos, tinha um bebê chorando. E diz aqui, né, o verso 6, ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Ela teve pena, ela se compadeceu, ela teve compaixão dessa criança. Então nós vemos aqui na filha do faraó, essa mulher, essa mãe adotiva de sentimentos nobres,
Porque havia um decreto, queridos, contra esses recém-nascidos meninos. Ela, como filha do faraó, deveria conhecer esse decreto. Então, de um decreto de morte que havia sobre essa criança, a filha do faraó agora vai dar a ele um outro status, um status de filho. Então, ela tira ele desse status, dessa condição de morte, desse decreto de morte, e dá a ele um status de filho. Olha que gesto tão maravilhoso, que gesto tão nobre dessa mulher. Ela tinha sentimentos nobres, ela era generosa, ela tinha princípios, queridos, e por isso ela então se deixa, Deus, né, lógico, tocou no coração dela e ela ali se deixa, né, envolver por aquela criança, e ela então também vai ajudar na proteção dessa criança, na preservação dessa criança. Talvez você esteja me assistindo e você nunca teve a oportunidade de ter um filho, mas talvez você tenha adotado um filho e ama esse filho de todo o teu coração, como se fosse teu. Ou talvez você ajudou a criar um sobrinho, talvez você ajudou a criar um irmão, talvez você ajudou a criar alguém e se sente aí também mãe dessa criança. A minha história foi assim, queridos, eu perdi a minha mãe com 9 anos de idade. E eu tinha já 3 irmãos mais velhos, 15 anos depois deles foi que eu nasci. Então uma das minhas irmãs, quando a minha mãe faleceu, né, ainda muito nova, ela teve derrame cerebral assim, morreu. E então essa minha irmã, ela me criou. Então hoje eu sou missionária já há muitos anos, vivo fora aí do país, né? Mas sempre que eu vou ao Brasil, é na casa dessa irmã que eu fico, é como se eu estivesse indo para casa, né? Porque aquela é a minha casa, foi ela que me criou. E hoje quando ela me liga para saber como eu estou, ela fala: "E aí, minha filha, como você está?" Então eu tive, né, esse privilégio aí, né? Eu não fiquei desamparada, minha mãe faleceu, mas Deus levantou a minha irmã que me criou e me criou com todo o amor. E você talvez que esteja aí assistindo, talvez você não teve esse privilégio que eu tive de ser cuidada por alguém com tanto amor, mas Deus não te desamparou. Isaías diz assim, é um recado do Senhor para nós, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu de ti jamais me esquecerei. O Senhor não se esqueceu de você, Ele jamais se esquece de nós, Ele jamais nos abandona. Então, Ele está sempre conosco aí na nossa história, nos preservando, nos ajudando, nos protegendo, cuidando de nós e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Esse é o nosso Deus tão maravilhoso. E nós vemos então aqui a filha do faraó, né? Então com esse menino, ela se encheu de compaixão e vai ajudar na educação, na proteção e no cuidado dessa criança. Então nesse momento diz a palavra de Deus, quando Miriam ali, né, observando, viu essa cena, ela se aproxima e fala: "Olha, quer que eu chame uma mulher hebreia?" E a filha do faraó diz: "Quero, vá lá." Então, queridos, nesse momento há o encontro dessas duas mães, aquela que deu à luz e aquela que vai criar, né? Então, a filha do faraó diz para Joquebede: "Olha, leva essa criança para mim, amamente, eu cuide dele e eu ainda te pagarei por isso." E quando ele crescer, então, ela levaria novamente, né, Moisés ali para a filha do faraó. Repare que até esse momento eles não tinham dado nome para essa criança. Mas isso aqui é tão interessante porque, olha só, o Senhor concedeu o filho, né? O Senhor nos concede filhos, os filhos são herança do Senhor. E aí nós temos o privilégio de cuidar deles por algum tempo, mas agora Joquebede vai cuidar e vai restituir. Olha que lindo, nós criamos os filhos para o Senhor, né? Mas uma coisa que me chama a atenção aqui nessa parte é o fato, queridos, da criação de Moisés. Ele vai ser parte criado ali no lar dos seus pais e outra parte criada no palácio. E ele aqui não vai aprender sobre Deus no palácio. Sobre Deus ele aprendeu em casa. E no palácio ele vai aprender sobre política, sobre a cultura egípcia, ele vai aprender várias coisas no palácio. Mas sobre o Senhor ele aprendeu em casa. Olha a importância, queridos, de nós ensinarmos as crianças sobre Deus em casa.
Nós vemos aí os judeus, né? Eles ensinam as crianças sobre a Torá. Quando chegam aos 10 anos de idade, as crianças ali já sabem a Torá de cor. Olha para os muçulmanos, eles ensinam o Corão, né, para os seus filhos, e os seus filhos recitam partes do Corão. Então eu e você, como filhos de Deus, precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Foi aqui, junto com Arão, junto com Joquebede, junto com Arão, com Miriam, que Moisés aprendeu ali sobre o Senhor e acerca das coisas do Senhor. Então ensine para o seu filho os princípios do Senhor, os valores de Deus. Sente com ele à mesa, Deuteronômio fala isso, né? Ensine a criança, seja, queridos, ali caminhando com ela, quando acordar, quando dormir, ensine a criança em todo tempo, ensine a criança a palavra do Senhor, né? Vá comigo em Deuteronômio 6 para você ver essa parte. Deuteronômio 6, olha aqui, Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, verso 7, presta atenção, papai e mamãe. Ensine-as com persistência aos seus filhos, com persistência, não é só uma vez, é constantemente, é com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine o seu filho a palavra de Deus. Ensine não apenas com palavras, mas ensine também com seu exemplo. Alguém já disse que o melhor ensino é o exemplo. Então que ele possa ver você buscando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, leve ele à casa do Senhor. Sabe, queridos, que você possa inculcar essas palavras no coração do seu filho para que quando ele crescer, ele jamais se desvie dela. Não deixe, queridos, para ali a escolinha do Kids, ensine a palavra para o seu filho, ela vai reafirmar, ela vai ajudar a ensinar aquilo que você já está ensinando em casa. Talvez, né, e por um motivo tão nobre, você pense assim, ai pastor, eu tenho trabalhado tanto, porque eu quero pagar uma escola boa para o meu filho, eu quero que ele entre numa faculdade, eu preciso ter condições para pagar. Pai, mãe, isso é tudo muito lindo. Mas presta atenção, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é o ensino da palavra de Deus, são os princípios e os valores do reino de Deus. Você pode dar para ele, queridos, a melhor educação, sabe, que esse mundo tem para disponibilizar. Você pode dar para ele a melhor roupa de marca, mas nem essa melhor educação do mundo, nem essa melhor roupa de marca pode moldar o caráter do teu filho, como os princípios da palavra do Senhor o podem fazer. Então, não deixe, queridos, né, esse trabalho, esse privilégio de ensinar os princípios do Senhor para o seu filho, para outra pessoa. Seja você, pai e mãe, a vocês a ensinar esses princípios para o Senhor. Para o seu filho. E aí, queridos, eu olho para essa história então, Joquebede, Miriam, a filha do faraó e as próprias servas aqui da filha do faraó ajudaram na preservação da vida desse menino. E termina aqui a palavra dizendo, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Mulheres de caráter, mulheres de princípio, mulheres aqui valorosas. Joquebede honrou com a sua palavra, foi fiel à palavra que deu, que ali cuidaria daquela criança, que amamentaria. A filha do faraó honrou com a sua palavra, que falou que o adotaria, e o adotou, e o educou, e deu, queridos, tudo que ela podia para aquela criança. Essas mães fizeram o que podiam por essa criança. E até o nome, Joquebede deixou que fosse o privilégio da filha de faraó dar esse nome. A filha do faraó o chama Moisés, porque eu o tirei das águas. História aqui de mulheres valorosas, mulheres usadas por Deus para preservar a vida dessa criança que tinha um propósito nos planos de Deus, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida.
invista na vida do seu filho. Ajude, queridos, aí ele a caminhar nos princípios do Senhor. Interceda por ele em oração. Você pode ter aí nas suas mãos o próximo avivalista, um grande pregador da palavra de Deus, um pastor aí honrado, um pastor que vai realmente apacentar com amor o rebanho do Senhor. Então, ore pelo seu filho. E que você, nesse mês dos Dias das Mães, possa aí se sentir homenageada por essa simples e singela mensagem. Que o Senhor te ajude, te dê sabedoria a criar o seu filho, a sua filha, com todo esse amor, com todo esse zelo, com toda essa sabedoria. Que o Senhor, queridos, renove as suas forças nesse dia, renove a sua fé e que Ele possa levantar o seu filho, a sua filha, aquele que está desviado, que o Senhor possa trazer de volta para os caminhos dele. Confie no Senhor, entregue a vida do seu filho, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe e até a semana que vem.